Olá, está no ar o programa Central em Foco. Este programa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. A Igreja Central está presente na cidade em muitos polos, mas todos compartilham da mesma missão: amar, cuidar e encorajar a todos a fim de crescerem em relacionamento com Jesus Cristo. No programa de hoje você vai conhecer o Meprove Pequeninos, uma entidade que oferece aos pais a certeza de que, enquanto trabalham, seus filhos estão sendo cuidados e protegidos. Um testemunho que vai tocar o seu coração e a palavra de Deus para você com o reverendo Osni Ferreira. Continue conosco porque começa agora o programa Central em Foco. Em 1987, por iniciativa da Igreja Presbiteriana Central, foi criado o Meprove Comunidade Terapêutica. Em 1996, ampliando o âmbito de ação, surgiu o Meprove Pequeninos, que é um trabalho voltado para crianças em situação de desproteção. O atendimento é voltado para as crianças da Zona Leste e muitas vezes são encaminhados tanto pelo CRAS, pelo CREAS, como procura espontânea pelos seus responsáveis. A rotina do Meprove Pequeninos começa às 8 horas da manhã, em que a criança chega e já tem o café da manhã e depois ela tem as oficinas pedagógicas. Ela tem o almoço e vai para casa para ir depois para a escola. As crianças do período da tarde chegam da escola, já tem o almoço, tem as oficinas pedagógicas, tem o café da tarde e em seguida mais um tempo de oficinas e elas seguem para suas casas. A duração do atendimento à criança aqui no Meprove, o período em que ela permanece aqui é dos 6 aos 12 anos. Mas se for preciso, ela pode ficar com 13, 14 anos, em que é possível que depois nós entremos em contato com outros serviços de atendimento ao adolescente, que é o adolescente aprendiz, para que essas crianças continuem sendo atendidas e protegidas. O sistema de inclusão no Meprove, ele funciona por lista de espera. Então é necessário que a pessoa que esteja interessada venha até o Meprove ou então ligue agendando um horário para que ela inclua o nome na lista. E para os interessados, o nosso endereço é Rua Santa Terezinha, 609. Se for necessário entrar em contato pelo telefone 3325-4117, falar com a Simone ou com a Helena. Mova seu futuro. Impulsione seu conhecimento. Estude à distância na Unifil. A Unifil apresenta um show de resultados. Conceito 4 no MEC. Mesma nota das principais universidades públicas como o UEL, UEM e Federal do Paraná. Melhor curso de agronomia do Brasil entre mais de 170 faculdades analisadas. Engenharia civil com nota máxima, conceito 5. Direito, administração e ciências contábeis com resultado acima da média nacional do ENAD. Universidade particular que mais aprovou na UAB em 2015. Mais de 100 núcleos profissionais, clínicas, laboratórios e outros centros de atendimento à comunidade. Acesse www.unifil.br.
Meu nome é Rosinaldo Conceição, mais conhecido na igreja como Naldo. Sou casado com a Lúcia, pai do Guilherme, da Emanuele, da Carol, da Giovana e sou avô do Pedro Guilherme. E eu gostaria aqui de dizer um pouquinho o que a gente sempre sonha como pai em relação aos nossos filhos, porque os filhos eles são herança do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor nos deu para cuidar, para poder amar, para poder ensinar. E muitas vezes acontece que os nossos sonhos, em meio ao caminho, em meio a tantas situações, eles são frustrados. E eu gostaria de relatar o que aconteceu com a vida do meu filho, onde há um ano atrás, por situações diversas, realmente ele cometeu um delito. E diante desse delito, ele ficou fora da sociedade. E com isso aí trouxe muita tristeza no meu coração, nossa família, porque nós amamos, nós não queremos isso para os nossos filhos. Mas infelizmente nós não sabemos qual a vontade de Deus. E diante da situação, todo o sofrimento, nós buscando a Deus, confiando em Deus e pedindo oração para a igreja, a todos os irmãos. E dentro dessa confiança que nós tivemos, exatamente agora, no dia 9 desse exato mês, depois de um ano, o Senhor concedeu a bênção e a vitória. De tanta oração, de busca ao Senhor, de confiança ao Senhor, o Senhor nos deu a resposta. Aonde, naquele exato momento, eu vi as mãos de Deus agindo sobre a vida do meu filho em relação à situação, aonde ele foi absolvido, ele foi inocentado daquela situação. Então eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito pela minha vida, pela minha família. E eu quero trazer um recado para você que é pai. Nunca desista do seu filho, porque Deus, Ele está sempre a ouvir, a poder realmente colocar em nossas mãos aquilo que tanta gente almeja, que são os nossos filhos. Você que neste momento, pai, pode estar passando por uma situação igual, pior, não sei qual que é o motivo, que realmente, o que está acontecendo na sua vida. Mas eu quero dizer para você, confia no Senhor. Confia no Senhor, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. E eu aprendi isso, aprendi dessa forma, que levando a preciosa semente, que é a palavra de Deus, às vezes chorando, com lágrimas nos olhos, mas com certeza, como diz no Salmo 126, esse mesmo versículo, com certeza receberá do Senhor alegria. Você vai receber do Senhor aquilo que o Senhor realmente Ele quer para a sua vida. Eu me coloquei. Eu me lembro o dia que eu coloquei diante do Senhor toda a situação e o Senhor falou para mim, cuida dos meus, que dos teus quem cuida sou eu. Exatamente o que aconteceu. Diante de toda essa situação, eu vi o agir de Deus, enquanto estava buscando a presença do Senhor, cuidando de vidas, porque eu amo vidas, almas. E realmente o Senhor falou assim comigo, cuida dos meus, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão aí fora precisando de uma mão estendida, porque o Senhor estendeu as mãos, viu a minha necessidade, a minha condição como servo dentro da vontade dEle e Ele concedeu esse milagre. E Ele vai conceder esse milagre na sua vida também. Se coloque na presença de Deus, que Deus tem o melhor para você, para a sua família e toda a sua casa. Houve uma grande importância aonde que as células na minha vida e os irmãos realmente foi, sem sombra de dúvida, importante. Porque nós, como líderes de células e os demais irmãos das nossas células, nós colocamos a situação, os irmãos entenderam e juntos oramos
E ali podemos ver o poder de Deus se manifestando. Lembrando aquela passagem aonde a igreja orava por Pedro quando estava aprisionado. E naquele exato momento, diz a palavra que o Senhor enviou os anjos, as cadeias foram abertas e ele foi liberto, porque a igreja do Senhor estava em constante oração. A importância das células, elas são grandes na nossa vida. Por isso, eu quero agradecer a cada irmão, a nossa rede, a igreja como um todo, pelas orações, pelas súplicas, e o Senhor atendeu. Em nome de Jesus. Obrigado. A Unifil apresenta um show de resultados. Conceito 4 no MEC. Mesma nota das principais universidades públicas como o UEL, UEM e Federal do Paraná. Melhor curso de agronomia do Brasil entre mais de 170 faculdades analisadas. Engenharia civil com nota máxima, conceito 5. Direito, administração e ciências contábeis com resultado acima da média nacional do ENAD. Universidade particular que mais aprovou na UAB em 2015. Mais de 100 núcleos profissionais, clínicas, laboratórios e outros centros de atendimento à comunidade. Acesse www.unifil.br. É com muita alegria que estamos de volta para falar ao seu coração uma palavra que vem de Deus. Segundo o Evangelho segundo São João, no capítulo 1, vou ler o versículo 1 e o versículo 14, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Eu quero falar, baseado nesse texto, sobre Jesus, o Filho de Deus. Nem sempre nós entendemos bem a importância de centralizarmos Cristo na nossa vida. Às vezes nós damos muita importância à religião e deixamos Cristo de fora. Eu quero chamar a sua atenção e também levar você a pensar comigo da importância de Cristo ser o centro da nossa vida. O Evangelho de João serve como uma magnífica galeria que apresenta a glória e a pessoa de Jesus Cristo como nenhum outro tipo de literatura no mundo inteiro poderia expor. Quando nos voltamos para o capítulo 1 do Evangelho, encontramos as mais claras evidências da divindade e da humanidade de Jesus. O homem-Deus, o único Salvador, Jesus, é o Filho unigênito do Pai. Unigênito significa singular, sem par, ou seja, que nunca houve e nem haverá alguém semelhante a Jesus. Somente nele há a verdadeira vida. E João, no capítulo 20, no versículo 31, ao falar a respeito de seus milagres, diz que foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus Cristo é eterno. Veio como homem, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas não passou a existir há 2000 anos atrás. João 1 afirma: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E Jesus, falando a respeito de si mesmo, no capítulo 8, no versículo 58, confirma as palavras de João dizendo: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Isto é, antes da criação do mundo, antes que qualquer coisa viesse a existir, Jesus Cristo sempre esteve vivo e Ele mesmo é Deus. Ainda no mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30, Jesus fez a tremenda declaração: eu e o Pai somos um.
Ou seja, o Pai é Deus e o Filho é Deus. Jesus Cristo é o Messias prometido de Deus. Ele é o Verbo encarnado, que veio para o seu povo, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas eles não receberam, porque a nação de Israel rejeitou Jesus Cristo. Aquele povo estava cego para o entendimento espiritual a respeito do verdadeiro Messias. João Batista veio para testemunhar a respeito da verdadeira luz. Jesus, para que o povo pudesse crer nele e o recebesse como Salvador. Mas Jesus não foi aceito pelos judeus. João, capítulo 1, o versículo 10, afirma: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O povo judeu não recebeu a verdadeira luz, mas contentou-se com as cópias da luz, como Moisés, a lei dos sacrifícios do Velho Testamento, sem entender que elas apontavam para a verdadeira luz que o Novo Testamento trouxe. Jesus é o cumprimento de tudo que fora tipificado na lei de Moisés. O povo estava tão preso à tradição e à religiosidade que não foi capaz de compreender as verdades espirituais e receber a pessoa de Cristo, o Messias, o Salvador prometido. Hoje não precisamos e nem devemos cometer esse mesmo erro e ficarmos presos à religiosidade que muitas vezes escraviza e mata a alma e o espírito do homem e da mulher. Satanás, através de suas mentiras e enganos, continua tentando manter as pessoas nas trevas, em prisão espiritual, em muito sofrimento e dor e, por fim, levá-las à perdição eterna. O profeta Isaías, lá no capítulo 43, versículos 10 e 11, afirma: antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Jesus Cristo é Deus, e como Deus, Ele sempre esteve presente, no passado, no presente, e continuará presente no futuro. Que esse Jesus possa reinar na sua vida, esse Deus tomar a sua vida e te conduzir em vitória diante das lutas, talvez das tristezas, do sofrimento que você possa estar passando. Ele é o único que refrigera e transforma a nossa vida. Que Deus te abençoe e que Ele continue abençoando o seu coração. Pai, muito obrigado pela esperança que o Evangelho nos traz, de Jesus Cristo, o Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco, e que esse Cristo opere sobre a vida de cada um que nos ouve neste dia, que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até próximo domingo. Chegamos ao fim deste programa, mas você é nosso convidado para participar das nossas atividades semanais. Anote aí e participe conosco de um dos nossos cultos. Aos domingos, culto de celebração às 10 horas da manhã e 19 horas no Centro de Adoração, Rua João 23, número 401. Às 18 horas, no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Também nos polos do Jardim São Fernando, Jardim Castelo e Jardim Leonor. Noite da Libertação às terças-feiras às 19 horas e 30 minutos no Centro de Adoração. E aos sábados, alvorada no altar às 7 horas da manhã e às 20 horas, culto dos jovens também no Centro de Adoração. Se você deseja conhecer melhor a Igreja Central, acesse o site www.igrejacentral.com.br. Que você tenha uma excelente semana e até o próximo domingo. Deus te abençoe.